Assuma aqui do estúdio da CNN na Avenida Paulista, porque a gente volta agora com liberdade de opinião. Vamos lá, o próximo tema. O ex-presidente Lula e o ex-governador do estado de São Paulo, Márcio França, se reuniram para discutir uma candidatura única justamente ao governo de São Paulo. O PT de Lula e o PSB de França discutem uma federação para as eleições deste ano. Porém, Lula quer Fernando Haddad concorrendo ao governo do estado, enquanto o PSB quer o próprio Márcio França na disputa. Márcio França falou após esse encontro e a gente separou o trecho para você. Eu acho que o presidente compreendeu os meus argumentos. Naturalmente, o PSB e o PT têm uma tendência já consolidada de caminhar juntos no Brasil. Em São Paulo, ele agora vai conversar com o Haddad, com a Gleice, enfim, as minhas sugestões, né, que eu acho que são relevantes para ele e para o nosso futuro. E acho que nós vamos estar juntos, né? Agora, o formato disso, é claro que vocês ainda... eu havia sugerido uma fórmula que eu acho que é a mais democrática, é a mais correta, e espero que eles se convençam. É da pesquisa? É um formato de pesquisa onde você põe os nomes de todos eles e testa quem é que tem melhores condições. Claro que nós estamos falando das duas pessoas que são primeiras colocadas no estado, então não é uma coisa simples, né? Mas acho possível fazer, se houver um pouco de boa vontade de cada lado e sentindo o presidente uma boa vontade de juntar as partes. Pois é, quero chamar a atenção para isso que disse Márcio França, que ele propôs uma pesquisa em meados do mês de maio para definir o candidato ao governo de São Paulo. Essa data, e aqui eis a minha pergunta, seria ideal para a definição de um nome, Fernando Molica? Até lá, até essa data, qual a chance desse casamento, dessa troca de dotes entre PT ou PSB? É uma data, né? É um período ali, a campanha eleitoral efetivamente não terá começado até maio, né? As campanhas agora estão mais curtas, seria uma possibilidade, né? E é um critério, tem que ver qual o instituto, tem que ver qual o critério, quais pesquisas, de que institutos. E tem um outro dado também curioso, porque não basta, como a eleição em 2 turnos e dificilmente alguém vai ganhar a eleição no primeiro turno para governador de São Paulo, você tem que levar em conta a preferência daquele candidato e também a taxa de rejeição. Porque no primeiro turno, de um modo geral, nós votamos no candidato que queremos, no candidato que nos transmite maior confiança, que a gente quer que seja eleito. Se esse candidato que a gente votou não for para o segundo turno, aí chega no segundo turno e é aquela lógica, vou votar no menos pior, já que o candidato A, aquele que eu queria, não passou, ficaram B e C, entre B e C eu voto no menos pior. E aí conta muito a questão da rejeição. Então, a última pesquisa que foi divulgada sobre intenção de voto em São Paulo, a pesquisa do IPESP, tirando o Geraldo Alckmin, né, sem levar em conta o Geraldo Alckmin, o Fernando Haddad tem 28% das intenções de voto, o Márcio França 18%, ou seja, então o Haddad está na frente. Mas na hora que você pega a rejeição do Haddad é maior. 52% disseram que não votariam de jeito nenhum em Haddad e 39% não votariam em França, ainda que boa parte ali não conheça a França, 18% não conhecem França, então, portanto, não podem rejeitá-lo. Então, e aí, qual o critério que vai ser levado? Vai ser o índice de aprovação, né? Haddad está na frente do França, ou o índice de rejeição, Haddad é mais rejeitado do que França. São questões, isso não é simples de ser decidido. A leitura tem que ser sempre um critério político. E tem outro ponto também, os partidos podem orientar votos, né? As pessoas podem ficar mais sintonizadas com este ou com aquele partido, mas o voto é do eleitor. O voto, não sei quando um partido diz, eu vou desistir, vou tirar o meu candidato para que as pessoas votem no outro candidato, isso não é automático. Né? Muita gente no PT alega que se o Haddad sair, boa parte dos votos dele irão não para o França, mas para o Guilherme Boulos, do PSOL. Né? O PSOL na pesquisa ali está com 11%. É uma diferença de 7 pontos percentuais para o Márcio França. O Boulos, na eleição para a Prefeitura de São Paulo, ficou em segundo lugar no primeiro turno. O candidato do PT,
PT é um partido muito mais estruturado, muito mais tradicional do que o PSOL. O candidato do PT, o Gilmar Tato, ficou em 6º lugar no primeiro turno. Então, o voto pertence ao eleitor. Então, essa análise não pode ser uma análise simplesmente na base pesquisinha, tabelinha. Tem que saber ler a pesquisa politicamente. Isso é uma questão fundamental. Então, não é simples. E o Márcio França, que é experiente na política, já foi governador de São Paulo, sabe disso. Ele sabe muito bem que não é simples, não é só dizer quem é que está em primeiro na pesquisa. Há outros critérios que têm que ser levados em conta e aí é que a porca torce o rabo. É com você, Elis. Ótimo, Molica. Obrigada, viu? Pela opinião, pela porca e tudo mais.